E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês sabiam que a maioria das empresas familiares não chega na terceira geração? É justamente esse tema que eu quero trazer aqui para vocês e conversar um pouquinho de como o conselho consultivo pode contribuir de maneira efetiva para a sua empresa e evitar, então, essa catástrofe. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui sobre uma estatística muito importante feita pela Fenacom em 2025, aonde ela constatou que 36% das empresas somente chegam na segunda geração. A taxa de sobrevivência para a terceira geração, pessoal, cai para 19% e na quarta geração apenas 7%. Isso quer dizer que 93% das empresas familiares não chegam na quarta geração. E as empresas familiares, elas correspondem, pessoal, a 65% do PIB. Tá? Então, isso é um dado preocupante, né, que a gente tem que tomar muito cuidado e que, de certa maneira, os conselhos consultivos podem contribuir para vocês. Tá? Então, falando um pouquinho dessa queda ou falência, né, quais são as principais causas? Né? A primeira delas, feita na pesquisa, é a falta de sucessão planejada. Então, muitas empresas brasileiras não fazem o dever de casa, que é justamente fazer a sucessão para a segunda geração, ou seja, para a terceira ou para a quarta. Então, esse é um ponto de causa muito importante. Um outro ponto muito importante, pessoal, são os conflitos familiares que se misturam com a gestão da empresa. Então, conversando com empresários, isso é muito comum de você realmente trazer para a empresa, né, esses conflitos familiares que ficam no âmbito particular. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Um outro ponto muito importante é a falta de profissionalização na administração. Eu já peguei empresas que misturam finanças pessoais com as finanças da empresa, fazem aquela salada, não tem um processo de governança bem estruturado, que é justamente a quarta causa. Então, a ausência de uma governança bem estruturada, ela acaba, então, impactando demais nesse processo de falência das empresas. Tá? E quais são as consequências reais que isso pode trazer, pessoal? Né? Perda do legado construído. Né? Uma das causas, dos motivos que me fez, então, entrar para esse processo de conselho consultivo e ajudar as empresas familiares é que eu acredito muito no legado que essas empresas constroem durante o tempo. Né? Então, existe uma cultura familiar muito importante, enraizada, e, infelizmente, esse legado acaba se perdendo durante esse processo. Né? O segundo ponto é desemprego e impacto econômico. Como eu falei para vocês, as empresas familiares são responsáveis aí por 65% do nosso PIB. Né? E a terceira consequência, que é importante também, é que o patrimônio familiar acaba ficando comprometido. Tá? Então, pessoal, qual é o papel do conselho consultivo nisso? De que maneira o conselho pode ajudar vocês, empresários? Né? Primeiro, ele apoia na transição geracional, tá? Então existe um trabalho muito grande que os conselhos fazem de sucessão familiar, que para mim é um pilar importantíssimo, tá? Existem empresas que trabalham para realmente fazer essa sucessão durante 10 anos, durante 5 anos ou até mais, tá? Então, existe um planejamento de sucessão, não é da noite para o dia que você consegue passar o bastão, tá? Segundo ponto, pessoal, ajuda muito na profissionalização da gestão. Como eu já falei, o conselheiro ele não entende muito bem do negócio e aí fica com o empresário, mas ele entende de negócio. Então, o conselheiro ele ajuda muito na profissionalização da gestão, tá? Um outro ponto que é muito importante, o conselho, ele acaba criando uma visão estratégica de longo prazo. Às vezes um empresário familiar, ele pensa muito naquela grana de curto prazo, né, no fluxo de caixa a curto prazo, e esquece de ver um plano a 5 anos da empresa, né? Como é que a empresa ela vai estar daqui a 5 anos, o que ela tem que fazer para chegar daqui a 5 anos, bem estruturada, com uma governança bem feita, com um lucro sustentável, né, com um crescimento sustentável, abordando muito a parte humana, a parte organizacional. Então, essa visão estratégica a longo prazo, o conselho te traz de maneira muito prática e efetiva. Tá? E, por último, ele dá um suporte ao acionista sem tirar o poder de decisão. Né? Então, é aquilo que eu comentei lá atrás. Quando vocês decidirem formar um conselho, o acionista ele vai fazer parte do conselho e, como não tem, né, um poder fiduciário aí por parte dos conselheiros, a última decisão é
sempre do acionista, tá? Então, o conselho ele dá um suporte, tá, ao acionista, mas ele não tira o poder do acionista, tá? Então, se você faz parte de uma empresa familiar, pensa com carinho, né? Se você realmente já está preparado, tá, para ter um conselho consultivo, é importantíssimo esse processo, pessoal. Traz um legado e uma ajuda enorme para você e para sua empresa. Tá legal, pessoal? Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.